Bom dia, Maria. Bom dia, prof. Quem é? É a Camille? É a Camille, prof. Nossa, dá risada. Ela sempre entra com um nome diferente. Ela me confunde. Coitadinha da prof. Ela sempre fica caçando. Tadinha de você, prof. Ai, Camille. Gustavo. Eu acho que era o Alcides. É, o Alcides, eu acho, prof. A Camille é o pastel. É pastel, eu acho. Meu Deus, eu vou dar falta, meninos. Eu sou cachorrão. É, falei, é o Alcides. Ai, Alcides e Camille. Boladão. Boladão. Ai, gente. Eu sou a Camille. Ai, ai. 6. Tá certo. Vocês só estavam em 6 na outra aula? Não? Sim? A Ana. Bom dia, Ana. A Ana não aderiu ainda, né? Cadê os rostinhos dos meus amores? Oi, Ana. Oi, Gu. Tudo bem? Oi, Ana. Que bonitinho. Tô com saudade de vocês. Oi, prof, tudo bem? Cadê a Camille? Nossa, que soneira. Tá cansado, Gustavo? Por quê? Foi dormir tarde? Ai, ai, ai. Tem que dormir cedo para crescer. Tá sozinho hoje? Não? Tá. Pessoal, acho que eu vou começar. Ai, gente, eu quero fazer uma correção de um exercício que a gente resolveu. E eu resolvi ele de acordo com a apostila. Mas eu não concordo com a resposta que está na apostila, tá? Então, hoje a prof vai fazer a correção desse exercício, porque eu acho que ele está errado. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, como está na apostila. Mas analisando a situação, até o Gustavo falou assim, prof, eu não entendi esse exercício. Aí eu expliquei novamente para ele. Eu expliquei de acordo com o que estava lá na apostila. Mas não sei se vocês perceberam, eu fiquei um tempo olhando para o exercício, né? Porque eu não tinha concordado muito com a resposta. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e depois eu fui analisar o exercício. Na minha opinião, está errada, tá? Aquela resolução que o livro trouxe. Então, eu vou fazer a correção dele na forma que eu acho que é certa, tá? Porque além dele, na mesma página, a gente tem um outro erro que eu achei que eu tinha feito errado, mas não. Geralmente eu copio ali para ser mais fácil, né? Para a prof não precisar fazendo tudo, então eu copio a resposta da apostila. E tem os dois erros lá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, na apostila, vocês vão lembrar comigo, ó. Esse exercício aqui, esse exercício aqui, eu não concordo com a resolução que está aqui na apostila, tá? Esse. E esse aqui, lembra?
ele é o enunciado que eu tinha trazido. Eu achei que eu tivesse copiado errado, mas não. Diz lá que 200 quilômetros em 25 litros. Do jeito que está aqui, não vai dar a razão de 4 para 1. Porque como se eu aumentar a quantidade de litros, eu vou poder andar mais quilometragem, essas grandezas são diretamente proporcionais. Concordam comigo? Então, quando a gente tem grandezas diretamente proporcionais, a gente diz que a razão entre elas são iguais, né? Então, eu vou ter que 200 dividido para 25, no caso, teria que ser igual a quanto? 4 dividido por 1 vai dar quanto? Vai dar 4. É essa a minha razão. Só que se eu fizer isso aqui, ó, 200 dividido por 25 vai dar 8. Vai dar 8 para 1. Então, tá errado, né? Então, para que esse exercício fique certo, tem que fazer igual a prof montou lá. Tem que ser quanto aqui? Tem que ser 50 litros, tá? Então, só para mostrar para vocês que eu copiei aqui dessa forma que estava errado. Então, aqui ficaria 200 para 50, aí sim, a razão disso para isso, 200 por 50 vai dar quanto? 4. Então, eu vou ter na razão de 4 para 1, na razão que eu queria, ok? E esse aqui, ó, é outro exercício que eu não concordo. Por quê? Porque essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais, né? Se eu aumentar essa, eu aumento essa, tá? Então, significa dizer o quê? Como eu tinha chamado aqui de x e aqui de y, se eu dividir o y pelo x, tem que dar exatamente a mesma coisa de isso aqui dividido por isso, tá? Então, 48 dividido por 12 é 4. E 56 dividido por 14 também é 4. Tá? Então, no caso, a gente teria uma relação assim, ó. 48 por 12, né, é igual a 4, certo? Ou seja, quer dizer que y dividido por x é quanto? É igual à nossa constante de proporcionalidade, que a gente descobriu ali que é quanto? Que é 4. Do x para o y aumenta 4 vezes. Então, seria igual a 4. E logo, isso aqui vai ser igual ao quê? Y vai ser igual, x está dividindo, passa para lá multiplicando. X vai ser igual a 4, perdão, y vai ser igual a 4x. Aí eu concordo com a resposta, tá? Daí essa resposta tá certa. Agora, essa aqui, eu acho que quem colocou a resposta aqui fez essa resolução diferente, tá? Fez daqui para cá. Considerou isso aqui sendo y, isso aqui sendo x e isso aqui sendo y. Mas no formato que tá aqui, eu não concordo, tá? Não tá correto, tá errado. Então, por isso que eu trouxe para a gente rever isso e resolver novamente. Então, eu vou resolver ele lá naquela na nosso exercício novamente, tá? Tá, Gustavo? Aí você corrige aí, vocês corrigem na apostila de vocês. Inclusive, eu vou deixar marcado para depois eu pedir lá para o pessoal da editora. Oi. Só que igual ali que você falou no exercício 3 lá da apostila, só que aquele exercício que eu te falei ontem, ele tá certo ou não? O teu tá certo. Tá tá. certo, sim. Uhum, o teu tá certinho. Lembra que eu ainda falei, o da Maria tá mais certo do que esse, né? Então, o teu tava certo, sim. Deixa eu só marcar aqui que entrou a Juliana. Nós já vamos lá. Então, eu vou começar por esse exercício. Eu já até resolvi ele ali, mas eu vou resolver aqui junto com vocês, porque eu vou trocar. Eu não vou pôr aquele errado lá na nossa videoaula de ontem. Tanto que eu não postei ela, porque eu fiquei com aquela sensação que estava errado, e depois eu fui analisar e eu realmente, tenho certeza que está errado. Tá bom? Então, aqui. A nossa aula de ontem era a primeira. Então, vou corrigir aqui, depois eu vou para o nosso exercício que faltava. Então, é aqui. Esse aqui. Cadê ele? Aqui. Certo? Então, olha lá. Então, na letra D, gente, nós temos o quê? Nós temos que, se eu aumentar, ó, chamando aqui de x e aqui de y, nós vamos ter que, se eu aumentar o x, o que vai acontecer com o y? Também vai aumentar, certo? E aí, nós temos que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas são iguais. Ou seja, ó, se a gente observar daqui para cá, o que aconteceu? Triplicou.
né? Melhor dizendo, quadruplicou. 12 vezes 4, 48. Daqui para cá também quadruplicou. Então, 4 vezes 14 dá 56. Se a gente observar isso de forma diferente, nós temos que 48 dividido por 12 é igual a 56 dividido por 14, que é igual a quanto? É igual a 4, e nós conseguimos essa constante. Logo, como eu tenho aqui y e x, a gente pode afirmar que y dividido por x é igual a quanto? É igual a 4, certo? Assim, nós temos que nós queremos uma expressão algébrica, né? Nós temos que y é igual a 4 vezes o x. Por quê? Porque x está dividindo, passa para o segundo membro, multiplicando. Então, y vai ser igual a 4x, certo? Ah, a gente esqueceu de classificar aqui, né? Grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui a nossa expressão algébrica vai ser y igual a 4x, né? Muito mais lógico. Gente, então, quando vocês... Ó, vou falar uma regrinha básica aqui para vocês saberem como montar essa expressão algébrica. Quando a gente tem grandezas diretamente proporcionais, que é o caso da primeira aqui e da última, a gente tem que a razão entre as grandezas são iguais. Então, no caso aqui da primeira, 12 dividido por 4 é 3 e 18 dividido por 6 é 3, certo? Então, a gente pode dizer que 12 está para 4, assim como 18 está para 6, que é igual a quanto? É igual a 3. Então, eu posso afirmar para vocês que y dividido está para x é igual a quanto? É igual a 3 nessa situação. Logo, o nosso y vai ser igual a quanto? 3x. O x está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, toda vez que for grandezas diretamente proporcional, você vai fazer isso, que existe uma igualdade entre o quê? Entre as razões das suas grandezas, tá? Agora, quando as suas razões forem inversamente proporcionais, existe uma igualdade entre o produto dessas grandezas, como a prof fez esse aqui, ó. Então, o que quer dizer isso? Que 15 vezes 13 é igual a quanto? A 65 vezes 3, que nesse caso aqui, deu quanto? Deu 195. Logo, a gente pode afirmar que o y vezes o x é igual a quanto? É igual a 195 nesse caso. Assim, o valor de y vai ser igual a 195 dividido por x, que foi a expressão que a gente conseguiu aqui anteriormente. Então, isso é uma regrinha que vocês podem usar. Então, quando forem grandezas diretamente proporcionais, as razões, uma dividida para a outra é sempre igual. E quando forem inversamente proporcionais, o produto entre elas é sempre igual. Então, é uma forma de vocês conseguirem facilitar para calcular a expressão algébrica. E lembrando que você vai fazer sempre essa razão e esse produto igual à constante que você encontra com as razões que você conhece. Por exemplo, 15 vezes 13 deu 195, então y é 195 dividido por x. E nesse caso aqui, o 12 dividido por 4 é 3, né? 18 por 6 é 13, então a nossa constante também é o 3. Eu vou usar essa referência, tá bom? Então, esclarecido essa questão ali, agora a gente vai resolver os exercícios que faltaram, né? Então, faltou para a gente fazer esse exercício número 6 e o número 7, se eu não me engano. E dizia assim, no dia 16 de agosto de 2009, o jamaicano Usain Bolt venceu a disputa dos 100 metros rasos de atletismo, quebrando o recorde mundial da categoria. Com a incrível marca de 9,58 segundos no Campeonato Mundial de Atletismo disputado em Berlim, na Alemanha. Devido a essa e muitas outras vitórias,
Bolt passou a ser conhecido como o homem mais rápido do mundo. Nessa prova, qual foi a velocidade média aproximada em metros por segundo de Bolt? Então, como que eu vou fazer? Gente, velocidade média, lembra que nós aprendemos? É igual a distância dividida por quem? Dividida pelo tempo. Nós temos a distância que o Bolt percorreu aqui? Nós temos. Qual que é a distância que ele percorreu? 100 metros. Nós temos o tempo que ele gastou? Nós temos. Qual foi o tempo que ele gastou? 9,58 segundos. Então, a velocidade do Bolt, a velocidade média, foi de 100 dividido por 9,58. Então, essa velocidade média vai ser igual. Vamos fazer a continha aqui? Vai dar 100 dividido por 9,58. Igualamos as casas decimais, tem duas aqui, vou colocar 2 zeros. Corta. Vou pegar 1.000, vai dar uma vez, que dá 958. Vai sobrar 2, vai sobrar 4 e sobra 0. Por quê, Prof? Porque a Prof emprestou, tá, Gustavo? Aqui fica 9, aqui fica 9 e aqui fica 0. Abaixando o 0, vai dar quanto? Vai dar 420. Como 420 não é divisível por 958 e eu abaixei um 0, então eu vou colocar 0 na chave. Aí eu coloco a vírgula, coloco um zerinho aqui. Agora, quantas vezes cabe o 958 em 4.200? 4 vezes. Vai dar 32, vai 3, vai dar 20 com 3, 23, vai 2, vai dar 36. 36 com 2, 38. Então, vamos fazer a conta aqui. Vai ficar 9, que fica 1. Então, vai ficar 8. 9 tira 3, fica 6. 1 tira 8, não tira. Então, eu vou emprestar, que vai ficar 3, que vai ficar 11. 11 tira 8 dá quanto? 11 tira 8 vai dar 3. E abaixo aqui, quem o dá 0. Ai, tá tão ruim de enxergar. Deixa eu fazer aqui para ver se tá dando certo. 100 dividido por 9,58. Isso. Agora, aqui, ó, depois da vírgula, nós temos direito de um 0, certo? Então, colocamos o 0, nós temos agora 3.680. Aqui nós tínhamos 4.200, dava por 4. Então, possivelmente, aqui vai dar por quanto? Por 3. Que vai dar aqui 24, vai 2, dá 15, 17, vai 1, dá 27 com 1, 28. Subtraindo, vai sobrar 6, 7 tira 7, 0, 6 não tira 8, empresta, vai ficar 16, sobra 8, e aqui vai dar 0. Novamente, eu tenho direito de um 0, coloco 0, e agora vai dar por um número maior, que eu acho que vai dar ali por umas 8 vezes, mais ou menos. Gente, cuida do horário, tá? 8. Então, vamos parar por aqui, senão a gente vai continuar dividindo sempre. Então, aproximadamente, a velocidade média do Usain Bolt foi de 10,44, porque aqui, ó, é maior que 5, eu arredondo esse para 4, para a unidade, para o décimo maior, mais próximo, certo? Metros por segundo. Então, essa foi a velocidade que o Bolt conseguiu atingir nesta prova em 2009, ok? Aproximadamente. Agora, se fixarmos a velocidade média, as grandezas tempo e a distância percorrida, são diretamente ou inversamente proporcionais? Justifique sua resposta. O que vocês acham? Se eu fixar a velocidade média, a velocidade média vai ser sempre a mesma. O que ele diz ali? O tempo e a distância. Então, tempo e distância vão ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Se eu tiver mais tempo, vou continuar a mesma velocidade. Eu vou percorrer uma maior distância ou uma menor distância, gente? O que vocês acham? Lembra que a velocidade não vai variar. Se eu tiver mais tempo para fazer uma determinada viagem, eu vou poder percorrer mais ou percorrer menor distância? Maior ou menor distância? Quem vai se arriscar? Maria, o que você acha? Tá,
Eu acho. Calma aí, deixa eu pensar. Ó, eu tenho mais tempo para viajar. Eu vou percorrer maior distância ou menor distância se eu tenho mais tempo para viajar? Maior? Maior distância, né? Por que que é maior, gente? Porque eu não estou considerando, a minha velocidade, ela é estável. Tá falando aqui, ó, eu vou fixar a velocidade, então ela não vai variar. Quem vai variar é o tempo. Então, quanto mais tempo eu tiver, mais longe eu vou. Quanto menos tempo eu tiver, menos longe eu consigo chegar, certo? Então, a gente diz que essas duas grandezas, ó, as setas estão indo para a mesma direção. Elas são o quê? Diretamente proporcionais. Se eu aumentar uma, a outra aumenta. Se eu diminuir uma, a outra diminui. Então, a nossa resposta fica assim, ó, diretamente proporcionais. Pois se aumentarmos ou diminuirmos o tempo, a distância percorrida deverá aumentar ou diminuir, respectivamente, de maneira proporcional. Certo? Por exemplo, se eu tiver 1 hora, eu percorro 100 quilômetros. Em 1 hora, eu percorro 100 quilômetros. Em 2 horas, eu vou percorrer quanto? 200. Não é assim? E se eu tiver meia hora, quanto que eu vou percorrer? A metade. Qual que é a metade de 100? 50 quilômetros. Então, por isso, as grandezas são diretamente proporcionais. Ok? Posso mudar? Não, prof, a letra B eu não consegui fazer. Só me Tá copiando? Aham. Quando terminar, avisa, tá, Gu? Vou mudar. Tô mudando, tá, Gustavo? Tá. Aí a número 7 diz o seguinte: para percorrer de carro a distância de 147 quilômetros entre as cidades mineiras de Juiz de Fora e Andrelândia, Otávio leva em média 2 horas. Se fizer o mesmo trajeto com velocidade média de 80 km por hora, quanto tempo ele levará para percorrer essa distância? E o que a gente conhece? A gente conhece a fórmula da velocidade média. O que é a velocidade média? Velocidade média é a distância pelo tempo, certo? Eu tenho aqui a distância que o nosso amigo percorreu, né? E eu tenho o quê? A velocidade média que eu quero que ele atinja, que são, no caso, 80 km por hora. Se ele fizer numa outra determinada velocidade média, ele vai em 2 horas. Mas e se ele for a 80 km por hora? Quanto tempo, né? Ele vai levar? Então, eu quero descobrir quanto tempo ele gasta se a velocidade dele for 80 km. Então, como eu tenho a velocidade, eu vou substituir. Ó, velocidade média vai ser quanto? 80 é igual à distância. Quanto que é a distância? 147. Dividido pelo tempo, que eu não tenho, que é o que eu quero conhecer. Então, quer dizer que aqui, ó, nós temos o quê? Uma expressãozinha algébrica. Que o tempo vai ser igual a quanto? O tempo está dividindo, vai passar para lá o quê? Multiplicando. Então, nós temos que 80 vezes t, 80t é igual a 147. Vocês lembram que a prof falou que vocês iam sempre usar agora equaçõezinhas? Então, sempre vai estar aparecendo, tá? Então, esse 80 está multiplicando o t. Ele vai passar para o segundo membro fazendo o quê? Dividindo. Então, t vai ser igual a 147 dividido por 80. Fazendo essa conta, nós vamos conseguir o seguinte, ó. Eu vou fazer na calculadora porque nosso tempo está curto já. 147 dividido por 80. Nós vamos conseguir que o tempo gasto é igual a 1,83
75 horas. Poxa, prof, mas eu não sei o que significa isso. 1,8.375 horas? Gente, então quantas horas inteiras ele vai levar? É o meu número inteiro. Então, ele vai ter lá 1 hora. Isso aqui representa uma parte da hora. Essa parte da hora eu posso transformar em minutos. Fazendo o quê? Se 1 hora tem 60 minutos, 8.375 milésimos da hora vai ter quantos minutos? Então, para transformar isso em minutos, eu tenho que fazer o quê? 0,8.375 vezes 60. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou tirar a parte de minutos que eu tenho nesse tempo decimal que apareceu aqui. Então, menos 1. Vou fazer aqui na calculadora, tá? Vezes 60. Então, isso aqui é igual a 50 minutos, vírgula 25 alguma coisa. Então, a gente observa que, além de minutos nesse tempo aqui, eu tenho também uma parte de segundos, certo? E como que eu vou fazer? Então, aqui a gente já descobriu que tem mais 50 minutos que ele usou. E eu tenho uma parte decimal nesse minuto que eu posso transformar em segundo, usando a mesma regrinha. Se isso aqui é minuto e eu quero transformar essa parte decimal em segundos, 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu vou pegar essa parte decimal, que é 25 centésimos do minuto, e vou multiplicar por 60. Para quê? Para eu descobrir quantos segundos isso se representa. Então, aqui, vezes 60, nem precisa fazer a conta, mas eu vou fazer aqui. Vai ser igual a 15 segundos. Ou seja, o nosso amigo que fez essa distância, que percorreu essa distância de Juiz de Fora a Andrelândia, a 80 km por hora, ele fez o percurso dele em, aqui é a resposta, tá? Em 1 hora, 50 minutos e 15 segundos. Esse foi o tempo de viagem da pessoa que fez esse trajeto com 80 km por hora. Eu fiz super rápido. Adivinha como que eu fiz? Eu converti as horas em minuto, que 1 hora eu fiz em 60, daí eu fiz 1,8 horas em X, que daí eu fiz 1,8 vezes 60, que deu o X, daí o X foi igual a 108, que deu 1 hora e 48, mas eu fiz errado. É que assim, quando a gente calculou a velocidade, o tempo aqui, Gustavo, esta parte decimal que deu aqui, isso aqui é uma parte da hora, né? Então, isso é 0,8.375 horas. Então, se 1 hora tem 60 minutos, então eu tenho que fazer isso vezes quanto? Vezes a hora, que é 60. Aí eu vou transformar isso em quê? Em minutos. Então, faz vezes. E aí, o que sobrou, que foi o 0,25, você multiplica por 60 novamente. Por quê? Porque é a parte de segundo. Essa parte decimal do meu minuto é a parte de segundo. Multiplicando por 60, eu vou descobrir quantos segundos tem. Por isso que a gente faz essas multiplicações por 60 e 60. Mas agora você entendeu o processo? Sim. Posso mudar ou tem alguém copiando? Um minuto, prof. É que eu tinha errado, só deixa eu copiar. Ah, tá. Tranquilo. Prof, Oi. já é 10h02 já, só para avisar. Ai, passa muito rápido, não dá tempo de fazer nada, gente, né? Eu queria resolver mais um exercício, vocês vão me deixar ou não? Então, gente, na verdade nem era aqui, mas eu vou deixar para vocês como tarefa, então a página 150 e 152. Na verdade, eu não queria deixar tarefa para vocês, porque vocês estão fazendo o kit, né? Por isso que eu queria resolver esse exercício junto com vocês hoje, para amanhã a gente já começar uma outra matéria. Prof, você recebeu o trabalho que eu tinha mandado para você aquele dia que eu tinha esquecido, que você me perguntou? Recebia? Sim, Gustavo.
Eu Quem também tá te mandei, né, prof? Mandou. Quem tá na live ainda? Eu. Não adianta fazer as coisas com pressa. Tá bom? Beijo, gente. Tá Até bom. amanhã. Tchau, prof. Tchau. Beijo. Beijo.